Boa noite a todos. Mais um relato sobrenatural real. Já deixa seu joinha e compartilhe e inscreva-se. Seja bem-vindos. Existe realmente por trás das assombrosas datas sextas-feiras 13. Seriam as crenças existentes apenas imaginação popular, ou haveria realmente algo místico e real nessas datas, fazendo acontecer em alguns casos tragédias, acidentes e fatos malignos? Seria apenas coincidência. As sextas-feiras no dia 13 de qualquer mês é considerada popularmente como um dia de azar, também porque o número 13 é considerado de má sorte. Na numerologia, o número 12 é considerado de algo completo, como por exemplo, 12 meses no ano, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de Jesus ou 12 constelações do zodíaco. Já o 13 é considerado um número irregular, sinal de infortúnio. As sextas-feiras foi o dia em que Jesus foi crucificado e também é considerado um dia de azar. Somando o dia da semana de azar sexta, com o número de azar 13, tem-se, segundo as crenças e superstições, o mais azarado dos dias. A superstição foi relatada em diversas culturas remontadas muito antes de Cristo. Existem histórias remontadas também pela mitologia nórdica. Na primeira delas, conta-se que houve um banquete e 12 deuses foram convidados. Loki, espírito do mal e da discórdia, apareceu sem ser chamado, sendo o 13º membro, e armou uma briga que terminou com a morte de Balder, o favorito dos deuses. Há também quem acredite que convidar 13 pessoas para um jantar é uma desgraça, simplesmente porque os conjuntos de mesa são constituídos, regra geral, por 12 copos, 12 talheres e 12 pratos. Segundo outra versão, a deusa do amor e da beleza era Frigga, que deu origem à frigada, sextas-feiras. Quando as tribos nórdicas e alemãs se converteram ao cristianismo, Frigga foi transformada em bruxa. Como vingança, ela passou a se reunir todas as sextas com outras 11 bruxas e o demônio, sendo que os 13 ficavam roubando pragas aos humanos. Da Escandinava, a superstição espalhou-se pela Europa. Com relação às sextas-feiras, diversas culturas a consideram como dia de mau agouro. Alguns pesquisadores relatam que o grande dilúvio aconteceu nas sextas-feiras. A morte de Cristo aconteceu em umas sextas-feiras conhecida como Sextas-feiras da Paixão. Marinheiros ingleses não gostam de zarpar seus navios às sextas-feiras. No cristianismo é relatado um evento de má sorte em 13 de outubro de 1307 polegadas, sextas-feiras, quando a Ordem dos Templários foi declarada ilegal pelo rei Filipe IV de França. Os seus membros foram presos simultaneamente em todo o país e alguns torturados e, mais tarde, executados por heresia. Outra possibilidade para esta crença está no fato de que Jesus Cristo provavelmente foi morto numa sextas-feiras 13, uma vez que a Páscoa judaica é celebrada no dia 14 do mês de Nissan, no calendário hebraico. Recorda-se ainda que na Santa Ceia sentaram-se à mesa 13 pessoas, sendo que 2 delas, Jesus e Judas Iscariotes, morreram em seguida, por mortes trágicas, Jesus por crucificação e Judas provavelmente por suicídio. Note-se também que, no tarô, a carta de número 13 representa a morte. Alguns incidentes ocorridos dessa data, no terra de nossos ancestrais, foi destruído em umas sextas-feiras 13, e esta seria a origem do medo deste dia, segundo o pseudo-historiador James Schwartz. Curiosidade: trisqueidecafobia é um medo irracional e incomum do número 13. O medo específico das sextas-feiras 13 fobia é chamado de parascavedecatriafobia ou frigatrisqueidecafobia.
A seguir estão descritos alguns acontecimentos verídicos que ocorreram em sextas-feiras 13, apenas coincidência. O pior incêndio de florestas na história da Austrália ocorreu em umas sextas-feiras 13 de 1939, onde aproximadamente 20 mil quilômetros de terra foram queimados e 71 pessoas morreram. A queda do avião que levava a equipe uruguaia de rugby de Los Angeles foi em umas sextas-feiras 13 de 1972. Os acontecimentos neste acidente deram origem ao livro Sobreviventes, A Tragédia dos Andes, de Pierre Spurrier, e ao filme Sobreviventes dos Andes de 1976. Marinheiros têm um receio especial com relação às sextas-feiras 13, evitando sair para o mar e mesmo embarcar em seus navios com medo de desgraças e tragédias que possam acontecer. No século XVIII, a Marinha Britânica comissionou um navio chamado Opera.M. São Friday Sextas-feiras em inglês, com a intenção de suprimir a superstição. A Marinha selecionou a tripulação em umas sextas-feiras, lançou o navio em umas sextas-feiras e até escolheu um homem chamado James Friday Sextas-feiras para ser o capitão do navio. E assim, em uma manhã de sextas-feiras, dia 13, o navio partiu em sua primeira viagem e desapareceu para sempre, nunca mais sendo encontrado. 13 de outubro de 1307. Dirigentes do rei Filipe IV da França invadiram as casas dos cavaleiros templários, que eram monges guerreiros durante as cruzadas, aprisionando milhares de homens sob a acusação de atividades ilegais. Nenhuma dessas acusações foi provada, mas centenas deles sofreram tortura excruciante sob a intenção de forçar confissões, e mais de 100 morreram. Inscreva-se no meu canal Universo OVNI e Mistério. O conquistador Hernán Cortés capturou Cuauhtémoc, o governante de Tenochtitlan. Ele alegou que a cidade agora era da Espanha, marcando o fim do Império Azteca. Cortés nomeou um novo governante e rebatizou a cidade de Cidade do México. Compartilhem. 5 bombas alemãs atingiram o palácio de Buckingham e destruíram a capela do palácio, como parte de uma campanha de bombardeio de Hitler. O avião militar sueco DC-3, carregando uma tripulação de 8 pessoas, desapareceu nas águas internacionais do Mar Báltico. O caso ficou conhecido como Caso Catalina porque um dos 2 aviões de emergência Catalina enviados para procurar o DC-3 foi atacado por forças soviéticas. Em 1991, a Força Aérea Soviética admitiu ter derrubado o DC-3. Em Portugal, muitas cidades e vilas celebram as sextas-feiras 13. A maior festa acontece no Castelo de Montalegre, em Trás-os-Montes. Em Montalegre, todas as sextas-feiras 13 é uma grande festa, onde não faltam as bruxas, os bruxos, feitiços, teatro e a famosa queimada. Na Vila de Vinhais, na aldeia de Sidões, também se festeja às sextas-feiras 13, onde as pessoas reúnem-se à volta de uma grande fogueira, havendo também um banquete com produtos locais. Em Cavalinhos, Leiria, as mulheres juntam-se num encontro onde os homens não podem participar. A Noite das Mulheres, que aproveitam para passarem uma noite com muita adrenalina à mistura. Noutras cidades portuguesas, como Braga, Loulé ou Porto, as sextas-feiras 13 é celebrada com muita animação e com muitas bruxas. O terror das sextas-feiras 13 polegadas é algo tão impactante no mundo todo, que foram produzidos os filmes Sextas-feiras 13 polegadas e suas sequências. Os Gatos Pretos e as Sextas-feiras 13. Os gatos pretos são gatos domésticos com pelagem de cor escura, muito associado a crenças e superstições.
Na Idade Média, acreditava-se que os gatos pretos eram bruxas transformadas em animais, por isso existe a tradição que diz que cruzar com um gato preto é sinal de azar, porém, em outras culturas os gatos dessa cor são reverenciados e significam sorte. Na Pérsia antiga havia a crença de que quando se maltratava um gato preto, era a mesma coisa que maltratar um espírito amigo, criado especialmente para fazer companhia ao homem durante sua passagem na Terra. Mas foi mesmo na Idade Média que surgiu a superstição de que os gatos de cor preta davam azar, muito devido aos seus hábitos noturnos, e também pela cor negra, que geralmente é associada às trevas, magia negra e ao diabo. No século XV, o Papa Inocêncio VIII chegou a incluir os gatos pretos na lista de seres hereges perseguidos pela Inquisição, por serem acusados de estarem associados a maus espíritos e por isso, muitos acabavam sendo queimados juntamente com as pessoas acusadas de bruxaria. É muito comum ouvir histórias de sorte e azar associadas aos gatos pretos, e são um dos símbolos da Sexta-feira 13. Os gatos pretos também foram muito referenciados na cultura popular, além de serem citados em textos e filmes de suspense e terror. E um dos contos mais populares é O Gato Preto de Edgar Allan Poe, onde ele responsabiliza o felino por uma série de acontecimentos sobrenaturais. Observa-se que ocorrem muitos maus tratos a gatos pretos, principalmente em Sextas-feiras 13, devido à ignorância de pessoas que associam esses inocentes animais à magia negra. É sempre importante lembrar que maus tratos a animais é crime, passível de punição perante a lei, além de demonstrar a falta de caráter de quem pratica esse tipo de delito, pois os animais também têm sentimentos, sentem dor e sofrem, assim como os seres humanos. Por isso sempre deve-se tratar todos os animais, inclusive os gatos pretos, com respeito, carinho e bons tratos. Canal Universo OVNI Mistério agradece pela visita. Volte sempre.